Pai do Senhor, nós estamos aqui estudando o livro de Hebreus, pelo menos parte dele, né? Onde fala que Jesus foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E eu sei que alguns nem sabem de onde isso vem, mas eu recomendo que você veja os outros vídeos, as pregações no YouTube, você vai estar entendendo isso. Entrando no capítulo 6 de Hebreus, o autor começa assim, a falar assim, muito contundente, porque às vezes a gente quer passar uma vida inteira, a gente entende santificação como ficar aos pés de Jesus, chorando o dia inteiro, chorando a noite inteira, andando o dia inteiro, beijando os pés de Jesus, lavando os pés de Jesus, e existe muito mais do que isso, porque todas essas coisas são figuras de devoção, mas a gente pode muito bem ser devoto a Jesus ou a Deus fazendo a sua vontade. Então a gente entendeu no último vídeo que Jesus só chegou onde chegou porque ele aprendeu a obediência, e existe um tempo para a gente também aprender a obediência. Existe uma vontade de Deus a ser perseguida por nós, e isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com a vontade de Deus. Deus vai nos usar, nós somos chamados para fazer parte dessa vontade. Isso é precioso desse sacerdócio. No verso 1 ele fala assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição. Amém? Não lançando de novo fundamentos de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e da doutrina de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Tudo isso é fundamento do cristianismo, de Cristo. Cristianismo não, de Cristo. Então, da doutrina de Cristo, do Cristo de Deus. Só que Paulo ou o autor do livro de Hebreus está dizendo que existe muito mais, que a gente precisa, depois de fundamentar nessas coisas, depois que isso tenha feito sentido na nossa vida, fundamentado, baseado, firmado na nossa vida, a gente precisa prosseguir o aperfeiçoamento. Então, existe muito mais no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus diz que o sacerdócio segundo Arão não aperfeiçoava, porque ele não era eterno, ele não era divino. Vindo Jesus, o Espírito de Deus nos aperfeiçoa. Então, a gente vai precisar de avançar nessa edificação. Existe muito mais a experimentar de Deus, que é agora a sua vontade. Sabe, todas essas coisas são tremendas: arrependimento de obras mortas, fé, conhecimento de Deus, quanto eu conheço de Deus, né? Que são os batismos, né? O batismo de João, o batismo de Moisés, o batismo de Cristo, a simbologia da imposição de mãos é que o mais velho transfere para o mais novo, né? Aquilo que Deus compartilhou com ele, que depositou na vida dele. Os seus filhos vão ser abençoados através da imposição de mãos. A gente vê a ressurreição dos mortos, né? Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé. Porque Buda morreu, qual outro? Esses caras aí que o mundo acha legal, e eles são mesmo legal, só que eles não são Deus, eles não ressuscitaram. E Paulo fala: cara, se Cristo não ressuscitou, ele é igual Buda, ele é igual
um monte de cara legal que fez um monte de coisa. Por último, agora a gente viu Mandela, a gente vai ver algumas pessoas que dedicaram as suas vidas para a humanidade. São pessoas relevantes, mas elas não são Deus. Só Jesus ressuscitou. Essa aí é a doutrina da ressurreição dos mortos. E um dia nós vamos ressuscitar. Em 1 Tessalonicenses 1,4 fala assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, que de maneira alguma nós que estamos vivos precederemos aos que dormem. E aí ele vai falar sobre ressuscitar no dia do Senhor. Então os mortos vão ressuscitar primeiro, e aí a gente vai encontrar com Cristo. Aonde é que Cristo, a gente fala nuvens, mas aonde é que ele mandar, nós estamos indo com ele, tá bem? A Bíblia diz nas nuvens. Nós vamos encontrar com Cristo. Essa é a ressurreição, essa é a doutrina da ressurreição. E a doutrina do juízo eterno. Todos nós vamos chegar diante de Deus. E existe um lago de fogo e enxofre, onde o diabo, o anticristo, toda aquela aquela doideira dos anjos decaídos, e todo aquele que ama e pratica o engano ou a mentira vai ser lançado lá. Não é você que vai ser lançado lá. Você vai ser recebido pelo Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece? O autor aqui está dizendo que a gente precisa ir rumo ao aperfeiçoamento. Agora presta atenção, vamos analisar o que é aperfeiçoamento. Vamos partir para o princípio de uma família: pai, mãe, filho e irmãos. O que é perfeito? Pai e a mãe. Amadurecidos? Pai e mãe. O que é quem está em aperfeiçoamento? Filhos, irmãos. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos crescer. E é aí que a gente entende que a gente não vive para nós mesmos. Sabe, foi engendrado em nós, foi colocado em nós uma semente incorruptível de Cristo Jesus. E essa semente, ela precisa florescer. Como é que ela floresce? Quando eu começo a cuidar dos meus irmãos. Amém? Existe um sacerdócio, existe um governo a ser feito, existe uma grande fazenda onde o pai tem filhos que cuidam, cada um cuida de uma área, e isso é sinal de amadurecimento. Amém? E o autor aqui está dizendo assim: deixando esses rudimentos para trás, prossigamos ao aperfeiçoamento, até o aperfeiçoamento. Então, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, aperfeiçoa, transforma, melhora. A cada dia nós vamos ser parecidos com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.